E aí galera, sejam bem-vindos ao Sentar-se em Casa. Eu sou o professor Daniel Ribeiro e vou falar para vocês hoje sobre oração subordinada reduzida. Na verdade, eu estou dando continuidade a um vídeo que já falava sobre oração subordinada reduzida, só que dessa vez eu vou falar para vocês como diferenciar essas orações, se elas são substantivas, adjetivas ou adverbiais. Na verdade, para você fazer esse tipo de diferenciação, você tem que conhecer as conjunções, as conjunções subordinativas integrantes ou as conjunções subordinativas adverbiais. E conhecer também quais são os pronomes relativos, aqueles que introduzem orações adjetivas. Beleza? Vamos lá. Vou só refrescar aqui a memória de vocês sobre o que é uma oração subordinada. Sabemos que uma oração subordinada será aquela que exercerá uma função sintática, palavra-chave, função sintática, em uma outra oração. Aqui eu coloquei os exemplos de algumas funções que podem ser exercidas: sujeito, objeto, adjunto, adnominal, adjunto, adverbial. Mas você tem também predicativo, você tem agente da passiva, você tem uma série de outras funções sintáticas aí que determinadas orações podem exercer. De acordo com essas funções sintáticas, as orações são chamadas de adjetivas, adverbiais ou substantivas. Nós começaremos por essas substantivas. As substantivas completarão uma função sintática obrigatória. Função sintática obrigatória que estará vaga na oração principal. Ou seja, você vai analisar a oração principal e vai ver que uma das funções sintáticas dela, função sintática essencial, vai estar vaga. E a segunda oração vai vir exatamente para completar essa função sintática que está vaga. Você está vendo a oração reduzida agora, você já sabe que você tem que analisar os verbos. Você tem dois verbos, você tem duas orações. A primeira oração, ela sempre termina antes de uma conjunção, de um pronome relativo, ou antes de um verbo em uma das suas formas nominais, que vocês também já sabem que é particípio, infinitivo ou gerúndio. Essas são as três formas nominais que nós temos dos verbos na língua portuguesa. Vamos lá. A oração principal é sempre aquela que não tem conjunção e não apresenta o verbo em uma das três formas nominais, particípio, infinitivo ou gerúndio. Logo, a oração principal é essa primeira aqui. É preciso. A oração é preciso trabalhar muito. A oração principal é preciso. Beleza? Aí você vê o verbo de ligação. Você vê, ao lado do verbo de ligação, um predicativo do sujeito. E aí você já sabe o seguinte: essa estrutura é a estrutura de sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Se na oração principal eu só tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito, e o sujeito é essencial, logo o sujeito está na oração subordinada. Essa outra oração aqui, ela é subordinada à primeira, porque exerce uma função sintática vaga da primeira. Que função sintática é essa? É a função de sujeito. Beleza? Agora, como saber se essa oração é substantiva, adjetiva ou adverbial, caso você não saiba fazer a classificação? Tem um macete. Por exemplo, a oração subordinada substantiva sempre poderá ser substituída pelo pronome isso. Sempre. Se você puder substituir a oração subordinada inteira pelo pronome isso, é porque ela é uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Vamos lá. Ela não exerce função do sujeito? Então vou colocar antes do verbo de ligação. Isso é preciso. Fez sentido? Se fez sentido é porque essa oração ela é o quê? Ela é subordinada substantiva. Esse é o macete. Para achar uma oração subordinada substantiva, você vai substituir ela todinha pelo pronome isso. Se você puder substituir, porque é uma oração subordinada substantiva. Por exemplo, vamos pensar aqui na oração no período gosto de estudar. Gosto de estudar. Olha só, você tem aqui verbo, verbo, verbo,
sujeito tá para cá, né? É um sujeito oculto, é eu gosto. Aí aqui nesse caso o verbo é transitivo, tem um complemento, transitivo indireto, porque tem preposição. Beleza? Então isso daqui vai ser o meu objeto indireto. Logo, é uma oração subordinada. Beleza? Para saber se ela é substantiva, se você não souber classificar, é simples. Se eu puder substituir por isso e fizer sentido, é uma oração subordinada substantiva. Gosto disso. Fez sentido? Fez. Então, essa segunda oração aqui, ela é uma oração subordinada substantiva. E aí, para continuar a classificação, ela é objetiva indireta, porque ela exerce a função de objeto indireto, e ela é reduzida de infinitivo. Por que ela é reduzida de infinitivo? Porque o verbo que a introduz está no infinitivo, assim como a de cima. O verbo que a introduz está no infinitivo, ou seja, ela também é reduzida de infinitivo. Tá ok? As subordinadas substantivas, elas poderão ser reduzidas, na maioria dos casos, somente reduzida de infinitivo. Tem somente um caso em que uma oração substantiva vai ser reduzida de gerúndio, é quando ela for apositiva. Quando ela for apositiva, ela pode ser reduzida de gerúndio, mas isso eu vou falar depois com mais calma. Aqui por enquanto é só essa dica de diferenciação. Vamos lá. Agora vamos às orações adjetivas. As adjetivas exercerão a função de adjunto adnominal da oração principal. Beleza? A oração aqui, ó. Consoante a Bíblia, a morte é o último inimigo a ser destruído. Vamos analisar os verbos. Verbos para cá, verbo para lá. Conjunto. Termina aqui a primeira oração. Esse aqui é um verbo de ligação. Esse aqui é o meu predicativo do sujeito. Esse é o meu sujeito. Essas classificações vocês vão encontrar em outros vídeos, então eu não vou me demorar muito nelas aqui não. Tá? Agora eu só quero que vocês percebam o seguinte. Essa oraçãozinha aqui, ó, a ser destruído, ela pode ser substituída por isso. Vamos lá. Consoante a Bíblia, a morte é o último inimigo a isso. Eu posso substituir por isso? Fez sentido? O último inimigo a isso? Não. Se não fez sentido, logo já posso afirmar que ela não é subordinada substantiva. Agora, se eu puder acrescentar o pronome relativo que ou o pronome relativo o qual e seus derivados, que aí pode ser os quais, a qual ou as quais, se eu puder acrescentar esses pronomes relativos e só fizer uma modificaçãozinha nesse verbo que está no infinitivo aqui e fizer sentido, é porque a oração é adjetiva. Afinal de contas, as orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. Beleza? Vamos ver como é que ficaria. Consoante a Bíblia, a morte é o último inimigo que será destruído. Que será destruído. Fez sentido, pessoal? Esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, essa oração aqui, ela é oração subordinada adjetiva. Beleza? Toda vez que eu puder substituir não, acrescentar um pronome relativo e somente modificar o verbo da oração, eu tenho uma oração adjetiva. Colocou pronome relativo, oração adjetiva. Se eu puder substituir por isso, pelo pronome isso, é uma oração subordinada substantiva. Ok? Agora vejamos as orações adverbiais. As adverbiais são aquelas, ó, exercerão a função de adjunto adverbial da oração principal. Se você não sabe achar um adjunto adverbial, achar um adjunto adnominal, achar um sujeito, achar um objeto, esse tipo de coisa, mas está aí enforcado, está precisando classificar essas orações, segue o macete. Oração subordinada substantiva pode ser trocada pelo pronome isso. Oração subordinada adverbial
eu acrescento um pronome relativo. Se eu acrescentar um pronome relativo e só modificar o verbo dela e fizer sentido, porque a oração é adjetiva. E como funciona com a oração adverbial? A oração adverbial vai ser aquilo que restar. Porque olha só, vamos lá, achando os verbos. Verbo para cá, verbo para cá. A oração principal é sempre aquela que não tem a conjunção ou não tem o verbo em nenhuma das formas nominais, não é isso? Então, essa aqui é a minha oração principal. Agora vamos pensar o seguinte: mesmo não tendo condições, comprou o terno. Eu posso substituir essa oração inteira por isso? Isso, comprou um terno, mantém o mesmo sentido? Não mantém o sentido. Se não mantém o sentido, é porque essa oração não é subordinada substantiva. Outra coisa, eu posso colocar o pronome relativo o qual aqui, mesmo o qual não tendo condições comprou um terno, mesmo o qual não tendo condições comprou um terno. Faz sentido? Não, não faz sentido. Se não faz sentido, essa oração não é adjetiva. Se ela não é adjetiva, não é substantiva, sobrou qual? Sobrou adverbial. E aí você vai pensar o seguinte, ó, mesmo que não tenha condições, comprou um terno. E aí eu vou ter a conjunção, ou no caso a locução conjuntiva, mesmo que. E essa locução conjuntiva, mesmo que, ela é uma conjunção adverbial concessiva. Então essa oração é adverbial concessiva, tá ok? Então qual é o macete? Vamos ver de novo. Se eu puder substituir por isso, a oração vai ser subordinada substantiva. Se eu puder acrescentar o pronome relativo que ou o qual, vai ser uma oração subordinada adjetiva. Se não puder fazer nenhuma das duas outras alterações, ela é adverbial. E aí você vai pensar, poxa, professor, mas o senhor acrescentou o que aqui? O que não é um pronome relativo? Não. O que ele pode ser conjunção, pode ser pronome relativo, ele pode ser uma partícula expletiva, tá? Ele tem N situações que ele pode aparecer. Então, para você ter certeza que esse que aqui é uma conjunção e não um pronome relativo, você substitui ele por o qual sempre será um pronome relativo, tá? O qual sempre será um pronome relativo. Então, mesmo o qual não tendo condições, mesmo o qual não tenha condições, comprou um terno. Não tem como. A oração fica mal escrita. Sendo assim, ela não é adjetiva. Dúvidas? Substituiu isso, subordinado substantivo. Acrescentou que ou o qual sendo pronome relativo, oração adjetiva. Nenhuma das duas outras situações deu certo, é porque a oração é subordinada adverbial. Isso aí foi só um macete, tá, pessoal? Essa classificação, para quem conhece mesmo, para quem sabe fazer a análise sintática correta, é parte de outros princípios. Mas como isso aqui é só uma dica, então até a próxima, tá?